Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos pensar sobre o Salmo de número 52. Eu queria já que você abrisse aí o seu smartphone, a sua Bíblia, porque em cima do Salmo 52... você vai, muitos salmos têm o momento em que esse poema, em que essa música, você sabe que salmo significa cânticos, né? Em que momento esse salmo foi escrito? O salmista Davi, irmãos, é conhecido como o doce salmista de Israel. É bonito isso, né? Quando você vai em Israel, eles usam isso. O salmo do doce salmista de Israel. Por quê? Porque dos 150 salmos, Davi assinou 73. Mas existem alguns salmos que não têm a assinatura de Davi e que muitos... A história judaico-cristã diz que os salmos de Davi chegam a 85. Então você imagina, dos 150, 73 assinados, mas pode chegar a 85 salmos só de Davi. Então é por isso que esse rei maravilhoso. E quando ele escreveu o Salmo 52, você vai ver em cima assim, ó, para o mestre de música, poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou. Davi foi à casa de Aimeleque. Se você voltar no Salmo 51, vai dizer Salmo de Davi, quando Natã vai até ele, quando ele cometeu adultério com a Betseba, mulher de Urias. Então são salmos que foram escritos em geografias diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes. E esse salmo que nós vamos ler agora, que é um salmo muito conhecido, eu queria que você, a partir de hoje, lesse esse salmo, entendendo onde Davi estava quando escreveu. Por que ele escreveu esse salmo? Que momento ele está vivendo? E por último, como é que esse salmo se aplica na nossa vida hoje? Porque não adianta eu pregar um sermão, contar toda a história, e você vai olhar para mim e dizer, pastor, e o que eu faço com isso? Então, a palavra de Deus é para nós hoje, aqui e agora. E essa é a palavra que Deus tem para o nosso coração. Diga amém. Então, leiamos o Salmo 52, eu vou ler na NVI. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? A sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa. Ó língua mentirosa. Irmão, parece um jornal falando do STF. Não, sim ou não? Parece que é agora, não é? É muito atual esse negócio aqui. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele, dizendo, veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou na sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Diga amém. Então vamos trabalhar.
Esse salmo é maravilhoso e você vai gostar mais ainda. Quando a gente lê a Escritura Sagrada, histórias de homens como Abraão, e a gente pega 4, 5, 6 capítulos, e parece que é muito rápido. Mas Abraão foi chamado com 75, mas a promessa do nascimento de Isaac só aconteceu quando ele tinha 100 anos. Aquelas poucas páginas têm 25 anos. 25 anos não são 25 dias. Davi, irmãos, quando a gente lê ali Samuel ou o livro dos reis, são 4, 5 páginas, 5, 6 capítulos, de quando Davi mata o gigante Golias, até ele se tornar rei, se passaram pelo menos 15 anos. 15 anos não são 15 dias. E eu queria que você pensasse comigo, a história de Davi, de quando ele mata Golias, vence o gigante, até o Salmo 52, nós vamos fazer uma linha na história, no tempo, para chegarmos de quando ele escreveu o Salmo 52. Porque a partir do momento que Davi mata o gigante Golias, vira uma chave na vida dele. Eu não sei se você já viveu assim, um tempo na tua vida, que você dorme de um jeito e acorda do outro. Sabe quando você fala assim, virou minha vida de ponta cabeça. Sabe quando você acorda num lugar e diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Isso acontece muito quando a gente casa. É verdade, é uma doidura assim, porque eu me lembro que eu me casei há 24 anos atrás, um pouco mais. E eu me lembro que uma noite, fazia umas 3 semanas que eu estava casado, eu acordei de noite, bati a mão, tinha uma mulher pelada do meu lado. Eu falei, gente, acordei assustado, cara. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Sabe quando você acorda assim? O que eu estou fazendo aqui? Eu estava em outra casa, em outra cama, e tinha uma mulher do meu lado. Aí eu falei, casei. Porque quando você casa é assim, você sai da casa do seu pai, você vai para uma outra cama, para uma outra casa, para um outro endereço, e tem um ser humano, um terráqueo do teu lado. Não é assim? E aí, até você aprender que agora você não é mais solteiro, mas você é casado, eu falo para os meus líderes lá na igreja, para os meus meninos e as minhas meninas, também os meus jovens, que existem portas que só tem maçaneta para entrar, mas não tem maçaneta para sair. Guarda isso. Existem portas que se você passar, nunca mais você volta. Casamento é um. Porque depois que você passou a porta do casamento, solteiro você não vai ser nunca mais na sua vida. Você vai ser largado, desquitado, divorciado, viúvo. Você vai ser qualquer coisa. Mas depois que você passou a porta do casamento, solteiro você não vai ser mais. Você concorda comigo? A porta da experiência sexual. Você teve uma relação sexual, pureza, virgindade, nunca mais você vai ter. É uma porta de entrada. Não tem retorno mais. E tem outras portas, você sabe o que eu estou falando. Então, o casamento é uma. E essas chaves, elas vão virando na vida da gente. E Davi, quando ele vence Golias, ele sai do campo, ele deixa de ser pastor, ele vai para o palácio. A Bíblia diz que ele se torna líder do exército de Saul. Ele se casa com a filha do rei, a princesa Mical, vai morar no palácio. Os próximos anos são anos de sucesso. A Bíblia diz que Davi se torna um mito, ele se torna um herói, ele se torna uma lenda. Então imagina só, irmãos, o cara dorme um pastor, acorda general. O cara dorme no campo, acorda no palácio. Dorme solteira, casa com a princesa. O cara dorme pobre, acorda rico. Você tem noção que é isso? O cara que estava lá cuidando de ovelha, cheirando bode, está morando no palácio, dormindo com a princesa, hidromassagem, suíte. É muito doido, é uma virada na vida do cara.
Ele é o genro do rei. E ele vai para as batalhas. As pessoas começam a fazer canções sobre ele. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você vai ver que em outras nações se cantavam sobre Davi. Os filisteus cantavam músicas de Davi. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Quando Davi está lá nos filisteus, os caras chegam para o rei de Quis e dizem assim: é esse aí que o povo canta. Saul matou 1000, esse cara matou 10.000. Todo mundo conhece a música. E essa fama, essa promessa de Deus na vida de Davi, o Espírito do Senhor sobre ele, faz com que Saul seja possuído, tomado de um espírito de inveja, de morte. E Saul trama matar Davi. A notícia chega até Mical, e Mical diz: Davi, foge, porque meu pai colocou homens na tua porta, na nossa porta. Se você sair pela porta amanhã cedo, você vai ser assassinado. E o Davi, que agora está vivendo o auge da vida dele, tem que fugir pela janela. Ele deixa a casa, o palácio, ele deixa a esposa, ele não leva arma, não dá para levar nenhuma espada. Ele foge pela janela, vai para o deserto, vai se encontrar com o profeta Samuel. Depois ele vai até Nobe, até o sumo sacerdote Aimeleque, aonde estava o tabernáculo que Moisés havia construído lá no deserto. Nessa época, o tabernáculo estava em Nobe. Nobe agora era a cidade do sacerdote. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque às vezes a gente faz algumas perguntas e a gente às vezes tem dificuldade de processar o tempo e as coisas e entender a Escritura Sagrada. O tabernáculo que Moisés construiu no deserto, onde estava a arca da aliança, o altar, aonde Arão, os levitas, os sacerdotes sacrificavam, que durante 40 anos esteve com Israel na peregrinação. Quando entra na terra prometida, o primeiro lugar que o altar, que o tabernáculo é construído é Gilgal. Depois, o tabernáculo é levado e construído em Siló. Lembra Siló, onde Ana ia sacrificar, chorar com o seu marido? Nessa época, o tabernáculo de Siló ficou centenas e centenas de anos. Depois, quando no tempo de Samuel, do sumo sacerdote Eli e dos seus 2 filhos, quando a arca é levada pelos filisteus, a arca nunca mais volta para o tabernáculo. Nunca mais. A arca é levada para casa, depois que os filisteus não aguentam mais. A arca finalmente chega na casa de Abinadab, fica 20 anos. O tabernáculo muda agora de Siló para Nobe. Agora, olha que loucura, Ricardo. Nobe é a cidade dos sacerdotes. O sumo sacerdote Aimeleque tem altar de sacrifício, tem pia, tem a mesa da propiciação, tem o santo dos santos, mas não tem a presença de Deus. E não tem a arca. A arca não volta mais para o tabernáculo. É nesse tempo que Davi vai lá. Depois, finalmente, daqui a pouco eu vou falar, de Nobe, o tabernáculo vai para Gibeon, onde inclusive Salomão sacrifica. Depois Salomão constrói o templo. E o tabernáculo é extinto. Para você saber o começo, o meio e o fim do tabernáculo. O último lugar, Gibeon. Agora, vejam bem, Davi foge, fala com Samuel, vai para Nobe, para o sumo sacerdote Aimeleque, está cansado, está com fome, atravessou o deserto. Ele chega lá em Nobe, no tabernáculo, com o sacerdote Aimeleque, pede comida. Aimeleque dá para ele o pão da preposição, pão consagrado. Ele diz: tem alguma arma aí? Eu estou precisando de uma arma. Aimeleque diz: tem a espada do gigante Golias que você matou. Ele diz: não tem arma melhor para mim, me dá essa espada. Aimeleque dá a espada do gigante Golias, abençoa Davi. Dali, Davi vai para a caverna de Adulão
E ali ele treina os seus 400, que depois se torna 600. E dali ele vai para a conquista. E finalmente se torna rei sobre Israel. Diga amém. Mas é aqui que aparece o Doeg. É quando Davi vai em Nob. O Salmo 52 diz, salmo que Davi escreveu, quando Doeg, o edomita, vê Davi lá em Nob, junto com o sumo sacerdote Aimeleque. Vamos ler. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 9 e 10. Quando Davi vai lá falar com o sumo sacerdote Aimeleque, quando ele está fugitivo, quem que está lá na igreja? Quem que está lá em Nob? Quem que está lá sacrificando? O Doeg. E aqui aparece. Leia comigo, olha só. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul. Vou te apresentar Doeg. Doeg era edomita. Quem eram os edomitas? Descendentes de Edom. Quem era Edom? Edom era Esaú, irmão de Jacó. Esaú também era chamado de Edom, que significa vermelho. Então, Doeg não era judeu. Doeg não era israelita. Doeg era um árabe. Porque os árabes são descendentes de Ismael, de Esaú, de Edom. Todos os edomitas, todos os árabes são edomitas. O Doeg é um estrangeiro, mas é mais. Doeg é um oficial de Saul. Davi diz, homem poderoso, confiou na sua riqueza. Por quê? Porque Doeg era um homem rico. Ele era responsável por todos os rebanhos de Saul. Toda a riqueza de Saul, os bens de Saul eram administrados por Doeg. A história diz que Doeg era considerado um homem sábio, inteligente, rico, poderoso. E Saul entregou tudo na mão desse cara para administrar o reino. Ele tinha inveja de Davi. Ele queria matar Davi. Por quê? Porque ele sabe que Davi está crescendo. Israel ama Davi. E Davi tem autoridade. Tem promessa na vida de Davi. E quando ele vê Davi lá com o sumo sacerdote, ele vai até Saul e diz, eu vi ele. O homem que o senhor quer matar, eu vi ele. Porque Davi agora, irmãos, do mesmo jeito que virou a chave quando ele mata Golias, agora virou a chave. Porque agora Davi está fugitivo, perdeu a esposa, perdeu a casa, perdeu o exército. Davi agora é procurado, tem um prêmio na cabeça dele. O cara dormiu rico, acordou pobre. Dormiu casado, acordou largado. Porque Saul pega a mulher de Davi e dá para outro homem, casa com outro homem. Você tem noção do que é isso? Davi perdeu tudo. E o Doeg vai lá. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse, vi o filho de Jessé chegar a Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Que mais? Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Doeg incita a ira de Saul, dizendo, o sumo sacerdote, o pastor Aimeleque, foi o sumo sacerdote lá no tabernáculo, lá em Nob, deu comida, deu provisão, ajudou e tem mais, ainda abençoou, consultou o Senhor por ele. Saul está querendo matar. Saul está totalmente dominado pelo ódio, pela inveja. Olha, irmãos, o que um homem maligno, com todo respeito, irmãos, mulher fofoqueira é perigoso, mas homem é pior. Um homem maldito na língua pode acabar com a vida de muita gente. Olha o resultado disso. Leamos
1 Samuel 22:16. É desesperador isso aqui. O rei Saul, porém, disse: com certeza, Aimeleque, com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a sua família. Saul manda chamar Aimeleque. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram a erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Desculpa. Então o rei ordenou a Doeg. Olha só, irmãos. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Nós estamos falando de um holocausto. Por causa de Doeg, recém-nascidos morreram. Por causa de Doeg, 85 sacerdotes foram assassinados. Não só por causa dele, mas com as mãos dele, ele derramou sangue de homens de Deus. Por causa da sua inveja, por causa da sua ganância, por causa da sua cobiça. Os soldados de Israel, os soldados de Saul, não tiveram coragem de tocar nos homens de Deus. Mas Doeg não temeu a Deus, nem os homens de Deus. Até os animais de Nobe foram exterminados. O Batarse, o filho de Aimeleque, chamado Abiatar, ele escapa. Abiatar foge. Para onde que Abiatar vai? Para onde Davi está. Porque agora ele não tem outro lugar. Também é procurado para morrer. Agora ele também está sendo perseguido. Abiatar corre, vai para a caverna de Adulão, vai para o deserto, encontra Davi e diz: mataram meu pai, mataram minha mãe, mataram meus irmãos, mataram todo mundo, Davi, por sua causa. Meu pai e Nobe foram exterminados, porque deram pão para você, porque ajudaram você, porque meu pai orou por você. Meu pai perdeu a vida. É nesse momento, irmãos, que Davi escreve o Salmo 52. Por isso que eu disse que nós não podemos mais ler o Salmo 52 simplesmente como uma música, um poema, um cântico. Porque tem sangue atrás, tem injustiça atrás. Tem desespero, irmãos. E aí, eu queria novamente voltar com você. O que a gente aprende no Salmo 52? O que Deus queria nos ensinar quando deixou o Salmo 52 de Davi como palavra dele para você e para mim? Primeiro lugar, vamos ler Salmo 52 de 1 a 3. Nós vamos trabalhar todo o Salmo rapidamente agora. Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, guarda isso, homem poderoso. Sua língua trama destruição, é como navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Pastor, qual é a primeira coisa que Deus nos ensina e que Davi nos ensina através desse cântico, desse salmo? Primeiro, não dê nome aos seus inimigos. Eu vou repetir. Não dê nome aos seus inimigos. Como assim, pastor? Em nenhum momento Davi cita o nome de Doeg. Vocês estão entendendo isso? Davi diz: língua mentirosa, homem poderoso, língua de navalha. Você que prefere a mentira à verdade. Irmãos, por que Davi não diz o nome de Doeg?
Porque Davi entende que a luta dele, Davi entende, irmãos, que a tua luta, a minha luta, não é contra uma pessoa, mas é contra um sistema, é contra o inimigo que vai além de um homem, que vai além de carne e sangue. É por isso que Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra homem, não é contra mulher, a nossa luta é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não dê nome às pessoas que te perseguem. Pastor Jeto, eu não estou entendendo direito. Eu sei que é difícil entender isso. Eu vou ser mais claro no que eu preciso ensinar para vocês. Bem, jogar claro com vocês. Depois eu vou contar um exemplo. Irmãos, não adianta matar Alexandre de Moraes. Não adianta matar Lula. Se você mata Alexandre de Moraes, o império da injustiça, o reino da injustiça, da mentira, da maldade, vai continuar, porque não é um homem, é um sistema. Antes do Lula já tinha corrupção, e depois dele vai continuar tendo. Vocês entendem o que eu estou falando? Matar o pecador não extingue o pecado. E quando você coloca nome nos teus inimigos, você quebra a possibilidade de ver o agir de Deus naquela vida. Deixa eu testemunhar algo pessoal para você. Está sendo gravado isso? Está gravando? Não tem problema. Tiro não, para não cair. Irmãos, eu disse, eu pastorei a mesma igreja há 25 anos. Durante 22 anos, eu sofri a perseguição de um vizinho muito rico e poderoso, que fica do lado esquerdo da igreja. Esse cara, pastor, ele impetrou 7 ações criminais contra a igreja. Irmão, 7 processos criminais. Dos 7, eu fui condenado em 2. Um homem muito rico, poderoso, ele não tem problema de gastar dinheiro. Ele queria destruir a minha vida, destruir a igreja, porque nós construímos uma catedral do lado da casa dele, no centro da cidade, em frente do Banco do Brasil, na Praça Central. Junquerópolis, de vez da igreja católica ser na Praça Central, é a nossa igreja. E hoje a nossa igreja é 3 vezes maior que a igreja católica, graças a Deus. Graças a Deus. Então, desde quando nós começamos, era som, era incomodação, era os carros. Depois era a construção, depois eram as crianças. Ele endemoniava, irmãos. E quando ele viu que os processos não davam certo, um dia eu cheguei de carro e ele começou a ofender e xingar a minha esposa na minha frente assim. Meus filhos, quando alguém fala contra a gente é uma coisa, mas quando alguém fala da mãe da gente, de um filho da gente e da esposa da gente, é uma outra conversa, irmãos. É difícil ser crente. Não é difícil ser crente, irmãos. Difícil ser crente. Eu me lembro do pastor Alexandre, que já teve aqui o Alexandre. O Alexandre pegou um pedaço de pau assim e falou assim: eu vou arrebentar ele, pastor. Eu falei: não, filho, em nome de Jesus. É isso que o inimigo quer. Irmãos, um dia eu cheguei na igreja. No dia anterior tinha dado um vento. A nossa igreja tem 6 andares na frente. Tinha dado um vento na construção. E eu cheguei, esse cara estava endemoniado. Ele tem ainda uma coleção de carros e motos antigos. Um cara muito rico, irmãos. Ele estava andando na frente da calçada da igreja. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu desci do carro, ele falou: vem aqui. E você tem que ver um negócio. Abriu o portão dele, a hora que eu entrei, ele fechou o portão, falou: olha isso aqui. Ricardo, tinha uma nata vermelha de poeira em cima dos carros e das motos dele assim. Tinha dado um vento, irmãos. Empoeirou tudo os carros e as motos dele. Saía fogo pelas ventas dele. Ele olhou para mim e disse assim: o senhor vai lavar.
O senhor vai lavar. O senhor vai lavar um por um. E tem uma coisa, eu vou bater na sua cara. Hoje eu te mato. Falei, meu Deus. Na hora eu já pensei no meu canivete. Já pensei no meu canivete, que eu só ando com canivete. Isso é para escandalizar a igreja. É para escandalizar os religiosos. Um pastor lá no Bambu falou assim, o que é esse pastor aí no canivete? Eu falei assim, é para cortar a paia, o fumo, né? Eu moro no sítio, irmãos. Já cortei cabelo de muita cobra com isso aqui. Só para brincadeira. Mas eu estava com o meu canivete. Pensei comigo, esse cara não vai bater na minha cara. Na minha cara ele não bate, não. Eu vou arrebentar, eu pego ele antes. Irmão, naquela hora, o Espírito Santo disse assim para mim, Jetro, é uma armadilha do diabo. É para acabar com o teu ministério e para tirar a sua vida. O diabo pediu teu sangue hoje. Eu ouvi Deus, irmãos. Naquela hora eu caí em si e disse, em nome de Jesus, abre esse portão. Em nome de Jesus, abre esse portão. Eu vou mandar lavar seus carros. Ele começou a tremer, abriu o portão, sair. Resumindo a história, irmãos. 22 anos de perseguição. Há 3 anos atrás, eu estava no sítio, ele tocou a campainha do portão, eu estava sozinho fazendo café, era cedinho. Ele falou, já até o fulano. Opa, pode entrar. Entrou. Falei, eu estou fazendo um café, vamos tomar um café, vamos. Você toma na mesa, serviu um café. Falei, e aí? Veio fazer uma visita? Ele disse, não, eu vim aqui porque eu não aguento mais. Eu não sei explicar, mas eu vou vender minha casa. E eu só vendo se for para o senhor. A minha casa vai ser da igreja. Eu falei, você está brincando comigo? A sua casa é no centro da cidade. Como é que a gente vai comprar a sua casa? A gente está terminando a construção, a gente não tem 1 centavo no caixa. Ele falou, eu não sei como vocês têm caixa, eu não sei como é que vocês vão pagar, mas eu vim aqui para dizer que a casa é da igreja e vocês vão pagar do jeito que vocês quiserem. Pode aplaudir o Senhor. Todo dia 15, eu fiz questão, coloquei no contrato, tem que receber. Todo dia 15 ele vai receber a parcela. E ele tem que entrar no meu gabinete. 3 anos. É bonito, irmãos. Que ele entra no meu gabinete, eu pego uma água, falo, e o nosso café? Vamos tomar nosso café. Faço um café para ele, entrego o cheque. E ele diz assim, o senhor vai orar por mim? Eu falo, claro que eu vou orar. Sabe por quê? Porque o joelho dele vai se dobrar e a língua dele vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, dezembro agora a gente paga a última parcela. Esse ano, graças a Deus. 3 anos, 3 anos para pagar, irmão, não é fácil não. Dezembro agora pagamos a última parcela. Agora deixa eu te falar, sabe por que eu estou te ensinando isso? Porque se eu tivesse colocado nome no meu inimigo, ele não teria ido na minha casa. Se eu tivesse dado nome para o meu inimigo, ele não estava entrando no meu gabinete hoje, eu não colocava a mão na cabeça dele, nem tomava café com ele. Deixa eu te dizer, o teu inimigo não é tua sogra, não é teu patrão, não é teu cunhado, não é esse marido, não é essa esposa. Não, o problema não é esse funcionário, o problema não é esse vizinho. Meu irmão, a tua luta vai muito além de uma pessoa. Não dê nome aos seus inimigos. Luta contra essa força maldita que está agindo através dessa pessoa. Porque a nossa vingança, irmãos, é ver essas pessoas cantando do nosso lado e levantando a mão para exaltar Jesus. Diga, vai ser assim, pastor. Segunda coisa, confie na justiça de Deus. Versículo 5 agora. Versículo 5. Salmo 52, 5. Quando eu digo confie na justiça de Deus, é porque Davi não era o Jetro, irmãos. Davi não era que nem a gente. Davi era um guerreiro, irmão. Davi era
cara que matou, o cara nunca perdeu uma guerra. Nunca. Você sabe o que é um cara nascer e morrer sem nunca perder uma guerra? Foi Davi. Acostumado a enfrentar exército, acostumado a enfrentar gigante. Você acha que Davi tinha medo do Doeg? Não, mas sabe o que Davi diz? Saiba que Deus o arruinará. Davi não diz assim: eu vou te pegar, Doeg. Espera, seu desgraçado. Eu vou arrancar tua cabeça que nem fica com Golias. Uma hora você me paga, Doeg. Não, o que Davi diz? Eu não vou lutar contra você. Eu não vou levantar minha espada contra você. Sabe quem vai fazer minha justiça? Deus. É Deus que o arruinará para sempre. É Deus que o agarrará e o arrancará da sua tenda. É Deus que o desarraigará da terra dos vivos. Davi não confia na sua espada, Davi não confia na sua força, Davi não confia nos seus valentes. Ele diz: quem vai fazer justiça para mim é Deus. Agora eu quero que você projete um texto que eu não queria que tivesse na Bíblia, mas está. Romanos 12, 19 diz assim, ó. Romanos 12, 19. Ô, irmãos, é doído esse texto. Amados, ou Londrina, ou Quadrangular, nunca, diga nunca. Irmão, o que significa nunca? É nunca. É nunca. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se seu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deixa esse versículo aqui. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A palavra apostólica de Deus para você e para mim é: nunca, diga nunca. Nunca vingue de ninguém. Nunca se vingue de ninguém. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que a gente quer resolver tudo. Eu sei que aqui no Paraná e Londrina o povo é mais calmo, mas na minha região, irmãos, que é próximo do Mato Grosso do Sul, tem uns crentes na minha igreja que é assim: eu vou lá, pastor. Tem umas mães que faz bafão, faz vexame. Eu vou rodar a baiana. Eu vou fazer um esparramo naquela escola. Eu vou mostrar, eu sou crente, mas não sou besta. Eu sei que você nunca disse isso, mas lá fala. Nós estamos vivendo um tempo da internet, irmãos. Eu vejo pastor brigando com pastor. Eu tenho direito à resposta. Eu vou responder esse comentário, essa mensagem. Eu vou dizer para ela umas verdades. Deixa eu te dizer. Você quer que Deus te justifique? Ou você quer resolver as coisas com a tua força? Eu sou advogado, irmãos. Eu me formei em Direito em 98. Faz tempo, hein? Em 98 eu me formei. E quando você procura um advogado, a primeira coisa que o advogado diz: você quer que eu defenda você? Você quer que eu entre nessa luta? Você diz: eu quero. Então sabe o que o advogado diz? Então assina uma procuração aqui. Quando você assina uma procuração para o advogado, ele diz: agora essa causa é minha. Quando você assina uma procuração para o advogado Jesus, Jesus está dizendo: agora é minha essa causa. Agora eu estou entrando nessa luta. A minha pergunta é: você vai assinar para Jesus ou você vai querer resolver do teu jeito? Sabe, demora. É alta aqui, senão. Vem aqui, Batarse, vem aqui. Deixa eu aproveitar de você. Escuta bem, irmãos. Quando Jesus disse assim, ó: se o teu inimigo, se alguém bater na tua face direita, o que Jesus disse para a gente fazer? Oferecer
à esquerda. Não é assim? Quando a gente escuta isso, parece que Jesus está dizendo assim, ser crente é ser trouxa, porque como é que alguém vai bater na minha face direita e eu vou oferecer? Não é? Eu sou bobo, ninguém vai bater em mim não. Mas sabe por que Jesus disse isso? Porque se eu bater na face direita do Batarse, e o Batarse pegar e bater na minha face, o Batarse se tornou igual a mim. Se alguém falar mal de você e você fala mal da pessoa, você se tornou igual a pessoa. Vocês estão entendendo? Se alguém trair você, e você, a gente não escuta isso, mete um chifre também. Mete um chifre nesse homem, para ele aprender. Ué, você quer se tornar adúltera que nem o homem que te traiu? Você quer se tornar porco igual aquele que pulou na lama? Porque alguém pulou na lama, você também vai pular? Não. Se alguém bater no teu lado direito, você diz assim, eu não vou me tornar igual a você. Continua aqui. Você sabe por que Jesus... Igreja, olha para mim, Palhano. Olha aqui, Palhano. Quando Judas veio trair Jesus. Quando Judas veio trair Jesus. Jesus olhou... Pode sentar, você não é Judas não. Quando Judas vem lá no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, Judas vem com o beijo da traição. E quando Judas chega, Jesus diz assim, aqui veio amigo. Por que Jesus chama Judas de amigo? Jesus está sendo irônico? Jesus está mentindo? Jesus está sendo falso? Jesus sabe que Judas vem para traí-lo com um beijo. E Jesus chama ele de amigo. Jesus está sendo falso, irmãos? Não. Sabe o que Jesus está dizendo? Judas, você tem para mim o beijo da traição. Mas o que eu tenho é um coração de amigo. Porque cada um dá o que tem. Tem gente que tem o beijo da traição. Mas o que eu tenho é a minha amizade sincera. O que você tem para dar? O que você faz quando alguém te fere? O que você... Igreja, olha para mim. O que a gente vai fazer com os doegues da vida? O que a gente faz diante da injustiça? O que a gente faz diante da maldade? O que a gente faz quando as pessoas se levantam para fazer o mal? Davi está dizendo, eu não vou enfrentar com a minha espada. É Deus que vai fazer justiça. É Deus. Agora chega na parte que eu gosto. Versículo 8. Ô irmãos, isso aqui. Nicola, a gente tem que fazer uma música disso aqui, velho. Você vai ver que lindo. Tem que fazer. Olha o que... Não, você vai, é demais isso aqui. Olha o que Davi diz. Salmo 52, versículo 8. Estamos terminando, só falta 2. O 8 e o 9. O versículo 8 ele diz assim. Eu, porém, diga eu. Diga eu. Olha o que Davi diz. Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Davi diz, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu não sou o que Saul fala. Eu não sou o que Israel está dizendo. Eu não sou o que o Instagram está dizendo. Eu não sou o que a Globo está dizendo. Eu não sou o que a minha família está dizendo. Eu sei quem eu sou. Porque quando você sabe quem você é, a geografia não te define. As pessoas não te definem. As circunstâncias não te definem. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma oliveira que floresce. Por que, irmãos? Eu sou uma oliveira que floresce. E quando a gente fala de oliveira, para a nossa cultura brasileira, por mais que agora virou moda oliveira, onde você vai tem oliveira. Agora é a árvore da moda. Depois passa. Eu tenho no meu sítio, lá no Bambu, eu tenho 3 oliveiras na minha casa. Uma maior e 2 menores. Lá na igreja da cidade, no Carlito, nosso amigo,
praticamente a jardinagem é feita de oliveiras. Isso é lindo. Eu já estive em Israel muitas vezes. E eu gosto de orar lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus orava. Mas sabe o que é interessante? É que lá no Carlito tem oliveiras, em frente do colégio espírita tem uma oliveira, muito mais alta que esse prédio aqui. Tem oliveiras lá de 10, 20 anos. Mas nunca produziram e nunca vão produzir. As minhas oliveiras no sítio nunca produziram e nunca vão produzir. Se você plantar uma oliveira aqui em Londrina, nunca vai dar uma azeitona. Não é louco isso, irmãos? Não produz. Existem regiões específicas no Brasil, como em Minas e algumas regiões do sul, que estão com muito esforço tentando fazer oliveiras clonadas, modificadas geneticamente, tentando produzir no Brasil, com muito sacrifício. Por quê? Porque, Batarse, para a oliveira florir e dar azeitona, ela tem que ser submetida a um estresse de morte. Israel, irmãos, vocês sabem, Israel, o clima é de deserto. Por isso que a gente faz de tudo para não ir em Israel em maio, junho, julho. Eu já cheguei a pegar em Israel 48, 50 graus. Depois das 11 da manhã, 11, meio-dia, 1h, ninguém sai. Porque se você sair, meia hora você desmaia. Nem suar você sua, porque não dá tempo. O suor evapora, de tão quente que é. Nós estamos falando de deserto, irmãos. Mas, quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, Israel neva. Cai neve no deserto. É lindo. Porque o Monte das Oliveiras fica branco. O Hermon, o Negueb, aquilo que era deserto, fica tudo cheio de neve. E agora vem uma temperatura abaixo de zero, 5, 10 graus abaixo de zero. E aquelas oliveiras que enfrentaram 45, 50 graus, agora são submetidas a um estresse de neve. Elas secam, elas perdem as folhas, parece que vai morrer. É um estresse. E é nesse estresse do inverno que elas florescem e produzem as maiores azeitonas que Israel pode produzir. Uma oliveira não floresce se não for submetida à pressão do estresse, a um desgaste, algo que venha trazer um sofrimento absurdo, uma grande dor. Olha o que Davi está dizendo, irmãos. Davi está dizendo: eu perdi minha esposa, eu perdi minha casa, eu perdi o meu exército, eu perdi meu nome, estão me perseguindo, eu estou no meio do deserto, eu estou morando numa caverna, estão procurando me matar. Mas tem uma coisa: eu sou uma oliveira, eu sou uma oliveira que floresce. Davi está dizendo: essa luta não vai me matar, esse sofrimento não vai me matar, essa dor vai produzir um florescimento. Eu sou uma oliveira que floresce na casa de Deus, eu vou produzir fruto. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu já estou florescendo. E é nessa caverna que ele gera 600 valentes, que ele cura pessoas. Porque quando você aprende a caminhar com a sua dor, ninguém para você. Ninguém para você. Sabe, eu vim aqui essa noite dizer para você que existem momentos e circunstâncias que a gente nunca vai conseguir explicar. Existem momentos e circunstâncias que você diz assim: como é que a vida pode mudar de forma tão radical? Mas esse homem está dizendo: eu vou florescer. O Juninho veio comigo, fica de pé, Juninho. O Júnior Navarro hoje é um empresário muito bem sucedido. Pode sentar, Juninho. O Juninho se converteu na nossa igreja em Andradina. A esposa já era evangélica. Ele tinha muita resistência, uma vida passada de muitos adultérios, filhos fora do casamento, uma vida bandida, uma vida de vícios. Então, por causa da oração da esposa, da mãe,
Ele entregou a vida a Jesus, rapidamente se tornou líder de célula. Ninguém ganha vidas que nem o Juninho. A célula dele é uma igreja. E ele pregando para todo mundo, evangelizando, pregando na igreja, viajando comigo. Nós estávamos indo para o Maranhão. Ele foi no primeiro ano. No segundo ano, ele estava indo comigo para o Maranhão fazer missão lá no Pastor Antônio. Quando chegamos no aeroporto de Londrina, a Polícia Federal estava na porta do avião e tinha um mandado de prisão para ele. Ele tinha um crime do passado. Ele não sabia e nem a gente. Mas saiu uma sentença lá em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, de algo do passado. E havia um mandado de prisão. E a Federal prendeu ele na porta do avião. A gente indo para São Luís, no Maranhão. Quando prenderam o Juninho, eu disse, meu Deus, o que vai ser agora? No melhor momento, a empresa bombando, a célula, ele pregando, me ajudando nas missões, a esposa, o filho na igreja, e agora ele numa cela. Juninho passou 1 ano e 9 meses num presídio. 1 ano e 9 meses, irmãos. Ele está aqui comigo hoje. Sabe o que ele... Conversa com ele. Sabe o que ele me disse? Pastor, dentro do presídio, foi o melhor tempo da minha vida. Eu li a Bíblia inteira. Nesses 1 ano e 9 meses, eu jejuei quase todos os dias. Ele levou mais de 100 pessoas para Jesus. Tinha célula dentro do presídio. Sabe o que aconteceu? Dentro daquela cela, suja e fedida. Juninho, quantos homens chegaram a ter dentro de uma cela? 22 homens numa cela que cabia 8. Dormindo em pé, irmãos, porque nem deitado dava para dormir. Mas dormindo em pé, porque não dava para deitar. Numa cela que cabia 8, tinha 22. Nesse sofrimento, ele floresceu. Foi o melhor tempo do casamento dele. A empresa floresceu. E hoje ele está servindo a Deus, está aqui comigo. Sabe por quê? Porque se você entender que esse tempo de dificuldade, se você entender quem você é, nada vai deter você. Porque você tem que vencer. Sai da posição de vítima. Sai da autocomiseração. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo estava dentro da prisão em Roma, condenado à morte por Nero. Paulo não diz, eu sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Nero. Paulo diz, eu sei quem eu sou prisioneiro de Cristo, porque quem define a minha vida não é Roma, não é Nero, eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você pode florescer numa sala de UTI, você pode florescer numa cama de hospital, vivendo um divórcio, sofrendo uma afronta. Você pode crescer e florescer, diga amém. Eu termino agora. Último versículo, versículo 9. Último. Versículo 9 diz assim: para sempre te louvarei pelo que fizeste. Em teu nome ponho a minha esperança. Vou ler de novo, porque parece que Davi bebeu. Parece que Davi está doido. O cara está dentro de uma caverna, no deserto. Perdeu tudo. E ele está dizendo: para sempre te louvarei pelo que fizeste. Ué, o que Deus fez? Ele está lá, ele não tem nada. Ele não sentou no trono. Ele não tem coroa. Ele está fugitivo. Oh Deus, eu vou te louvar para sempre pelo que fizeste. Por quê? Porque no teu nome eu ponho a minha esperança. Quando você tem esperança, quando você põe a tua esperança no nome de Jesus, o teu milagre ainda não aconteceu, o mar ainda não se abriu, a promessa ainda não aconteceu, mas você diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei o que vai acontecer. Talvez você está aqui e ainda está no deserto, você está aqui e ainda está vivendo momentos difíceis. Assim diz o Senhor: põe a tua esperança naquele nome que é sobre todo nome. O nome que estava aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Alguém confia nesse nome essa noite? Eu termino agora. Porque tu és bom, porque tu és bom na presença dos teus fiéis. Diga comigo: Deus é bom. Diga: Deus é bom.
A gente canta, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Pastores, igreja. Davi diz assim: o Senhor é bom. Como é que alguém pode dizer o que é bom se não sabe o que vai comer amanhã? Como é que alguém pode dizer que Deus é bom sendo perseguido por um exército? Como é que alguém pode dizer que Deus é bom quando o rei quer matar você? Como é que alguém pode dizer que Deus é bom e Saul pegou a mulher dele e deu para outro homem? A mulher de Davi casou com outro cara. Como é que você pode dizer que Deus é bom e tem outro cara dormindo com a sua mulher? Davi diz: Deus é bom. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis. Sabe aquelas noites escuras da alma? Eu vou completar 25 anos de casado. E eu sempre sonhei ter um filho. Eu vejo uma mulher grávida assim, eu fico... Chega a me dar... Meu olho brilha, porque eu acho a coisa mais linda do mundo é uma mulher grávida. E eu sonhava ter um jetrim. Um catarrento velho correndo pela igreja, rebentando cadeira, pulando. E o povo dizendo assim: parece que não tem pai esse moleque. Porque ia ser um moleque daqueles violentos. Sonhava com um jetrim. Ou com uma menina, uma jetrinha. E nesses 24 anos, eu e minha esposa, nós tentamos de tudo. Graças a Deus, há 17 anos atrás, Deus nos deu uma filha do coração, a Estherzinha. Já está com 17 anos, é a riqueza da minha vida. Mas sabe quando você quer ter uma semente sua assim? Era o meu sonho, era o meu desejo. E nós tentamos, irmãos, e tentamos com força. Tratamentos, inseminação, 1, 2, 3, 4, 10. Os abortos acontecendo, as dificuldades, as lágrimas, mulher chorando, a expectativa da família. E aí chega uma hora que você nem fala mais. Você fala assim: não vou falar nada. Mas alguns meses atrás, a minha esposa foi acometida de uma enfermidade e a médica dela disse: você tem que tirar o útero agora. Não é amanhã, é agora. É urgente. E nós corremos para Marília, tudo particular, a gente não tem plano de saúde. E aí vem a crise financeira, a ansiedade, a preocupação. 6 horas de cirurgia, muita complicação, muita dor, um pós-operatório muito difícil. Eu dando banho nela, cuidando dela, ajudando, não só fisicamente, mas do lado ali emocionalmente. E a gente atravessando esse deserto, esse tempo de caverna. E a gente, sabe quando você não quer nem conversar com ninguém para não dar explicação, a gente tem hora que você não quer falar. E é nessa hora, irmãos, o diabo sabe, olha o que eu vou te falar, o diabo sabe enfiar o dedo na ferida. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Ser crente não é o quanto você sabe bater, mas é o quanto você aguenta apanhar. Ser pastor é isso. É ter o couro grosso e aprender a levar paulada. É trazer no corpo as marcas. E nesses dias, irmãos, de escuridão, de dúvidas, um camarada chega para mim e diz assim: agora acabou, né, pastor? Eu falei: o quê? Não, agora acabou, porque a Leia tirou o útero, agora o senhor não vai ser pai mesmo. O cara é doido, não é? Não, agora acabou. Agora o senhor não vai ter um filho mesmo. Agora não adianta nem mais orar, porque não tem mais útero. E eu falei: é verdade. E o que o senhor vai fazer? Eu falei: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu só sei uma coisa: Deus é bom.
Eu não entendo, talvez eu nunca vou entender. Eu não sei porque Deus disse não para mim, mas Deus não deve satisfação para mim. Irmãos, eu estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Eu disse, Deus é bom, era bom e vai continuar sendo bom. Fazendo ou não fazendo, respondendo ou não respondendo. Porque tudo que o diabo quer é que você duvide da bondade de Deus. E tem uma promessa: bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Davi está dizendo, não importa se eu estou no deserto ou no palácio, não importa se eu estou com a minha esposa ou se eu estou sozinho, não importa se eu estou rico e tenho um exército, ou se eu estou com um bando de fracassado, devedor e quebrado no meio do deserto, eu vou cantar para sempre. Meu Deus é bom. Fique de pé, por favor. Eu te amo, Deus. Sua graça. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Canta, igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. A tua doce voz que me guia meu fogo, e na escuridão tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só o teclado, por favor, que você curvasse a sua fronte. O Brasil está vivendo um dos tempos mais difíceis da sua história. Vivemos tempo de injustiças, de incerteza. A gente fica indignado. Mas Davi diz: você é homem poderoso, língua de navalha, você prefere o mal do que o bem. A tua língua gera falsidade, engano, mentira. Ah, mas eu confio em Deus. É Deus que vai fazer a minha justiça. Não importa o que está acontecendo no mundo, no Brasil, ou em Londrina ou no Paraná, você é uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu vim aqui para profetizar. A geografia não te define, as circunstâncias não te definem. 2025 ainda não terminou, e você vai florescer no tempo da dificuldade. É no tempo da dor que você vai dar os maiores frutos da sua vida. É nessa luta que você vai florescer. Deus vai fazer obras maiores em você e através de você. Não importa o que está acontecendo, Deus continua sendo bom. A nossa esperança está no poder do nome dEle. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está nas nossas mãos. A nossa esperança não está na nossa estratégia, nem na nossa força. Nós fazemos hoje aqui em Londrina menção do nome de Jesus.